Seja bem-vinda ao nosso programa aí Nutrição Smart, que você vai aprender a emagrecer e vai ter aquele emagrecimento saudável e duradouro. Vai aprender como aí trabalhar o seu metabolismo que anda lento, quais os primeiros passos que você precisa dar para o seu emagrecimento. Porque para conseguir, conquistar aí o emagrecimento com saúde, você precisa conquistar metas. E o que você deseja aí a nível de saúde, a nível de peso, sem precisar abrir mão da comida gostosa, das coisas aí que você gosta, sem ter que passar fome, sem precisar abrir mão das frutas. Você sabia que nós precisamos comer de 2 a pelo menos 4 porções de frutas por dia? Aí coloca para mim aí nos comentários, quantas frutas você come na semana? Tem gente que não come nem 2 na semana. E você come essas 4 por dia? Quantas por dia você come? Ou quantas frutas você come durante a semana? Não tenha vergonha de compartilhar. Às vezes você não faz por falta de conhecimento e tá tudo bem. Ou às vezes até por negligência, tá tudo bem também. A Nutri não está aqui para estar apontando, mas eu estou aqui para compartilhar com você o meu conhecimento, para poder ajudar você a conquistar aí o peso ideal para você. Então, desde que nós aprendemos a consumir as frutas com as estratégias certas, e isso eu vou te ensinar hoje nessa live. Mas antes aí, se você não compartilhou ainda, compartilha pelo menos com 5 amigas, curte. Se ainda não me segue, começa a me seguir, porque eu estou todos os dias aqui trazendo, e nas outras redes sociais, trazendo conteúdos para ajudar você a emagrecer com saúde. Ajudar você, porque eu falo que quando nós temos saúde, emagrecer é uma consequência de bons hábitos alimentares, não é verdade? Então não é ficar fazendo dieta, não é passar fome, não é nada disso. Então compartilha aí com pelo menos 5 amigas suas e coloca, cada amiga que você compartilhar, coloca o emoji da borboleta aí para eu saber que você já compartilhou. Seja bem-vinda Ivânia, Adriana, Leandra, Malbor, diz, eu não estou sem óculos aqui, mas às vezes tem pessoas que colocam um nome que não é o nome da pessoa. Coloca o teu nome aí, acho que é Malbor Borges, Má Borges, 56, seja bem-vindo também. E vamos entender mais quais são as melhores frutas. Na verdade, todas as frutas são ótimas. Agora a gente precisa saber qual é que vai nos ajudar a emagrecer, a não aumentar o pico de insulina. E as frutas que aumentam, qual estratégia usar? Sabia que tem estratégias para que você possa estar usando, para que você possa estar comendo todas as frutas? Então, coloca aí para mim nos comentários, qual a sua fruta predileta? Qual a fruta que você mais gosta? Seja bem-vinda, Lucia. Coloca para mim aí quantos quilos você quer emagrecer, qual a fruta que você mais gosta. Você que está chegando aí, o tema da nossa aula hoje é sobre as frutas, as frutas que têm menos índice glicêmico, que vai diminuir, não vai aumentar aí o seu pico de insulina e fazer o seu peso aumentar. Então, vamos aqui falar a primeira coisa que você tem que saber aí para você entender como é que a fruta influencia aí no seu metabolismo, como é que ela pode te ajudar a engordar ou poder também aí te ajudar a emagrecer. Eu preciso antes te explicar aqui rapidamente como é que é o processo aí de engordar ou de emagrecer, como é que o seu metabolismo funciona com relação a isso. E eu gosto de usar algumas analogias. E eu vou fazer uma comparação para que você entenda bem rapidamente, por exemplo, como é que funciona o nosso corpo, o nosso metabolismo, quando a gente aí fala em processo de emagrecimento. O nosso corpo, ele é como se fosse um carro. Como se fosse um carro que está com pneus bons, com o motor aí, com a gasolina, tudo certinho. É só você pisar aí, um bom motorista aí, não sei se você é pé quente, a Nutri aqui é pé quente. Então é só você pisar e disparar. Então esse é um carro que está com toda a alimentação certa, faz manutenção, está tudo certinho. E nós estamos falando aqui de alimentos, e com o nosso corpo não é muito diferente. Quando você ingere os alimentos certos, você está fazendo o quê? Trazendo aí as vitaminas e os minerais que o seu corpo necessita. Você faz com que ativa aí o seu metabolismo, desinflama as suas células, promovendo aí um emagrecimento. Então, o seu metabolismo aí, ele acaba sendo acelerado de forma correta. E você começa o quê? A gastar calorias de forma inteligente e fazer com que você venha perder peso. Fazer com que você venha manter o peso. Sabe aquela pessoa que às vezes emagrece
e depois volta a engordar, é porque está fazendo tudo errado. Mas quando você faz da maneira certinha, do mesmo jeito que você cuida do seu carro, que você faz a manutenção, troca os pneus com frequência para não ficar aqueles pneus carecas, cuida, né, do óleo do motor, faz manutenção sempre, com frequência. Então esse carro aí, ele alavanca muito rápido. É um carro que você pode sair daqui para ir daqui 2, 3, 5 mil quilômetros sem se preocupar. Então, do mesmo jeito é o nosso corpo quando você está ingerindo os alimentos certos. Então, acaba aí que você aprende aí a gastar calorias de forma inteligente, e ele não vai fazer reserva de caloria, não vai gastar, não vai fazer reserva de calorias, né, mas vai gastar as calorias e vai fazer você perder peso, ou fazer com que você mantenha o peso aí, ou a manutenção do seu peso. Você vai ficar aí no peso desejado, você vai emagrecer, seja a manutenção do teu peso. Por quê? Porque você cuidou tudo direitinho. Então, com o nosso corpo, não é diferente de você cuidar de um carro. Da mesma forma, né, que você cuidou direitinho, que acelerou aí o seu metabolismo, quando você coloca um combustível errado no carro, ou você não faz manutenção, o óleo está velho, as velas já estão ali, passou já da hora de trocar, os pneus estão carecas, você vai sair no carro, o carro não consegue alavancar, ele acaba ficando engasgando. Então, quando nós usamos uma má alimentação no nosso corpo, é como se fosse um carro sem manutenção, né? Ele acaba o quê? Vivendo em modo de sobrevivência. Isso vai fazer com que as reservas de calorias, mesmo que você intencionalmente, né, você não tem intenção aí, não queira fazer isso, mas de alguma forma você está dando as sinalizações, seja através de uma alimentação, seja através de comportamentos, e por incrível que pareça, até através de pensamentos. É isso mesmo. A sobrevivência, ela começa a mexer o quê? Nas reservas, de modo aí, né, de sobrevivência aí, reservar caloria. E aqui a reserva de caloria acaba acumulando aí no nosso tecido adiposo, que a principal reserva, que é calorias, acaba se transformando no tecido de gordura. E aí o seu corpo passa o quê? Ele passa a acumular gordura. Então você passa a engordar, você não consegue emagrecer. Se você está tentando aí emagrecer e você acaba não conseguindo, você não sai do lugar. É como um carro com um combustível errado, as velas ruins, né? Os pneus carecas, um carro que você não dá manutenção. Você não tem coragem de ir nem daqui a 10 km, ainda mais a 5 mil km ou 2 mil km com ele. Então, o sistema de sobrevivência tá, então, assim, vamos dizer assim, no sistema 2, são os dois sistemas, né, que eu tô compartilhando com você. O carro que tem a manutenção, tudo certinho, e que é um sistema bom, que é um botão aí de ativação perfeito, enquanto nós temos aquele carro que a gente não dá manutenção. Pode dizer aí, né, que é o sistema 2 aí, que podem deixar aí o seu corpo com um metabolismo lento, com um metabolismo de engorda, ou fica naquele efeito sanfona, engorda, emagrece. Ou você coloca o combustível correto no carro, ou você faz a manutenção, equilibra bem aí os pneus, porque senão você não vai sair do lugar. E com o nosso carro, se você não fizer essa manutenção de estar ingerindo os alimentos corretos, que tenha vitaminas e nutrientes que o seu corpo necessita, você vai ficar doente, você vai pifar, assim como o carro. Você daqui a pouco não consegue nem sair do lugar, porque está cheio de enfermidade. Então você não consegue ativar aí o emagrecimento. Tá conseguindo entender direitinho essa comparação que eu estou fazendo com você, para você aqui, essa analogia? Então, os maus comportamentos, os maus pensamentos, se você não souber trabalhar a sua mente para ela trabalhar a seu favor, você sabia que a sua mente, ela é uma ferramenta que ela pode trabalhar a seu favor ou ela pode trabalhar contra você. E aí você não consegue emagrecer, porque se você não mudar esses comportamentos aí, esses pensamentos, você não vai conseguir. Aí vem o estresse, qualidade de sono, quantidade de água que você toma, a quantidade de comida que você come, a qualidade, né, o tipo do alimento aí, o horário. São vários fatores que têm aí correlação com o seu emagrecimento, alimentação e emagrecimento. Então não é só fazer dieta. Às vezes as pessoas deixam de comer, passam fome e não resolve nada. Naquele primeiro momento ali até o peso cai, mas depois de nada adianta e volta a comer ainda mais. Então nós precisamos aprender. Eu falo que comer a gente precisa aprender. E quem entra na questão de fruta, nem toda fruta é
é igual a outra. Você deve ter percebido que tem frutas aí que tem mais fibrosas, tem frutas aí que são mais doces do que outras, tem frutas que são mais azedas, tem fruta que é mais aquosa, tem fruta que é mais seca, tem fruta que é mais aí docinha, né? Tem fruta que você come, a pera mesmo quando ela tá bem madurinha, o melão, gente, quando tá maduro é suculento, é docinho, é gostoso. Então, cada fruta tem a sua característica, né? E essas características aí, bioquímica da fruta, que é chamada de índice glicêmico, vamos entender. Acalma aí que já eu vou falar sobre as frutas. Você que está chegando aí, eu estou passando primeiro para a gente entender como é que é os fatores aí das frutas. Então, assim como vários alimentos, né, também passa por esse processo, principalmente que contém os carboidratos de índice glicêmico, em especial aí os alimentos que contêm o carboidrato. Existe esse índice glicêmico aí, ele é medido em laboratório, através de pesquisas aí que pegam um alimento comparado com outro, para saber aí, buscar e trazer essa referência aí, explicando, né, de uma forma aí, que eu estou tentando explicar para você como é que é medido isso, como é que eles encontram esse índice glicêmico. Então é pesquisa, existem profissionais qualificados que ele pega um alimento e compara com outro, por exemplo, um pão branco, ou a glicose, né, pura aí de açúcar, ou de uma fruta mesmo, para ver essa pontuação aí, a pontuação máxima entre 100 pontos. Então, se o laboratório aí usou um pão como referência para comparar com outro pão, qual o pão que tem o índice glicêmico, a referência X e o outro a referência Y, para você começar a entender. E do mesmo jeito são as frutas, para a gente entender qual a fruta, né, que faz com que a sua glicose sobe, ou aquela que só mantém ou não vai alterar aí a glicose no seu sangue. Então, precisamos entender onde foi que encontrou esse título, né? Então, é através de pesquisa aí que fala sobre a glicose, a pontuação, né, que eles usaram aí para quantificar aí a glicose pura e a glicose que possa estar aí sempre medindo, tanto nos alimentos, né? Seja verdura, legumes, mas aqui estamos falando de frutas, mas principalmente carboidrato. Todos os carboidratos, né, tem aí esse índice glicêmico aí, tem essa pontuação. E isso é classificado aí como índice glicêmico baixo, índice glicêmico médio e índice glicêmico aí, né, que o médio é o intermediário, e o índice glicêmico elevado. Então, os alimentos com alto índice glicêmico, eles fazem aí, né, com que, por exemplo, as frutas, trazendo aqui pro lado das frutas, elas são frutas que são muito próximas aí da pontuação do açúcar puro, ou do pão de farinha branca, né, de farinha refinada. Então, é muito importante a gente entender a capacidade da glicose aí no sangue, porque ela vai aumentar. Quando aumenta o açúcar rapidamente, como se colocasse aí um monte de açúcar na boca, quando você come uma fruta que tem um índice glicêmico alto, é a mesma coisa de você colocar um monte de açúcar aí na boca. Desculpa, deixa eu molhar a garganta um pouquinho. Você já está com seu copo com água aí na mão? Então, por isso que nós precisamos ter conhecimento dos alimentos. E às vezes a pessoa fica com fome e acaba comendo um alimento que tem alto índice glicêmico, e até mesmo com as frutas, porque falar, é fruta eu posso comer à vontade. Não, mas a gente precisa entender, tudo contém caloria. Nós precisamos buscar as estratégias para que eu possa comer sem que venha alterar aí o índice glicêmico, que venha trazer prejuízo, né, para a minha saúde, aumentar a glicose no sangue aí. Então, diferente de outro alimento, que quando ele tem um índice glicêmico baixo, ele demora para que esse índice glicêmico, né, que é essa glicose no sangue, acontece rapidamente. Mesmo aí sendo, né, digerido aí no seu estômago, né? Quando cai na corrente sanguínea, quando é o caso de uma fruta com alto índice glicêmico, quando cai na corrente sanguínea aí, aumenta aí o açúcar do sangue rapidamente. É por isso que falam, né, que é um pico, né? Um pico é alto, ele sobe muito alto. Então, quanto maior o índice glicêmico da fruta, mais semelhante ao açúcar puro ela pode ser comparada. Então, sobe aí o açúcar no sangue muito rapidamente. Quando ela faz isso, o que acontece, né? Está fazendo o quê? Um alerta, como carro de combustível errado, de carro sem manutenção, que acende, eu falo que acende uma luz de alerta aí na nossa mente para a gente tomar cuidado, porque acaba ativando o quê? O sistema de sobrevivência do nosso corpo, e esse sistema de sobrevivência aí faz subir o açúcar rapidamente no sangue, e isso é um perigo.
para o nosso organismo é um perigo, inclusive até de morte. É isso mesmo. Então é grave o pico de insulina, de glicose no sangue, né, ser muito elevado, porque altos índices de açúcar no sangue ele pode causar até coma. Você sabia disso? Coloca nos comentários se você sabia disso. Então, às vezes a pessoa come um monte de doce, come um monte de alimentos, de frutas, porque não é fruta, é saudável? É, mas nós precisamos aprender e comer. Olha, imagine você pega um monte de coisa e joga lá dentro do liquidificador. Ele não vai conseguir digerir, principalmente se for coisas muito secas que não tiver líquido. Você coloca um monte de coisa no seu organismo ali, e se você ainda não tomar água, piora ainda mais a situação. Então é muito grave quando o índice glicêmico ele é muito alto. Para você ver aqui, né, pode acontecer até coma, e esse coma pode causar a morte. Então cria aí um sistema, o nosso corpo ele cria um sistema, né, de defesa para retirar o açúcar do sangue rapidamente, produzindo aí hormônios entre essa cadeia aí de metabólica que vai trazer o quê? A fome. Por isso que tem pessoas que quanto mais açúcar come, quanto mais come alimentos que transformam em glicose no sangue, mais vontade de comer tem e mais açúcar tem, mais fome tem, né? Que vai fazer aí uma hipoglicemia, que vai produzir aí o cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando você faz isso várias vezes, acaba ativando aí várias vezes o sistema de defesa aí do seu corpo. Então o seu corpo ele acaba travando, o metabolismo trava. Aí as pessoas, por isso que falam, meu metabolismo é lento, não consigo acelerar o meu metabolismo. Mas é a maneira, o que você está comendo, talvez, eu estou comendo frutinha só, mas qual a quantidade de fruta? Qual a fruta que você está comendo? Então, precisa entender, quando o metabolismo ele trava aí, ele entra em modo de defesa. E a sua reação, né, a reação do metabolismo é pegar esse excesso de açúcar, né, que está aí no teu sangue, ele em vez de eliminar e mandar embora através do xixi ou através das fezes, ele pega esse excesso aí de açúcar e manda para o depósito de gordura, principalmente a gordura visceral. Então ele faz essa reserva desse açúcar para ficar aí como uma defesa, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Se ele acha que vai passar fome, se vai faltar, então ele vai fazer essa reserva, porque você está sempre mandando aí essa quantidade de açúcar, então ele já pega tudo isso e vai fazer essa reserva e transforma isso em gordura. E também cria uma reação inflamatória. E uma inflamação é uma das coisas mais que ativa aí esse botão de alerta aí. E tem estudos que mostram que quando você consome um alimento de alto índice glicêmico, que, conforme eu disse, né, que mediram lá esses marcadores inflamatórios no sangue, que pegou, às vezes a pessoa colhe o sangue ali, a pessoa comeu um alimento só 2 horas depois aí, e mede ali a glicose no sangue e vê que está muito alta, a inflamação está muito alta. Por quê? Porque consome alimentos com alto índice glicêmico, alimentos que se transformam em açúcar, que se transformam em glicose e acaba gerando essa inflamação. Por isso que a gordura é uma doença metabólica, é uma doença.